Agora, para fazer a resolução da nossa primeira variação da primeira unidade, que foi envolvendo a equação do segundo grau. A primeira questão tem essa aqui: eu escrevo a equação na forma reduzida, esse ax² mais bx mais c. A gente só tinha que organizar essa equação. Então, a nossa equação tem um x lá fora, aí aqui dentro do parêntese tem 2x menos 8, e a igualdade, aí no segundo membro a gente tem menos x² mais 15x. A primeira coisa que tem que fazer aqui era desenvolver esse primeiro membro aqui, fazendo a multiplicação com o x que está lá fora com esse parênteses. Aí a gente fazia aqui o termo lá fora, x multiplicando 2x, e x multiplicando esse 8 fazendo o jogo de sinais. Aí ficaria x multiplicando 2x vai dar 2x², porque a gente está fazendo x multiplicando x, repete esse x e soma os expoentes. Então, o expoente do x lá fora é 1 e o expoente do x que está dentro do parêntese também é 1. E aí surge esse 2 aqui em cima do x. Fazendo o jogo de sinais, mais com menos dá menos, x multiplicando 8 vai dar 8x, igual a menos x² mais 15x. O que a gente vai fazer agora é passar esse segundo membro aqui para o lado esquerdo, fazendo a troca de sinais. Então a gente vai ter aqui, ó, 2x² mais x², trocando o sinal desse x², o menos 8x e o menos 15x. Isso aqui igual a zero, porque no segundo membro não vai ficar nada. Aí a gente resolveria aqui esse 2x, esse 2x² mais x, que vai dar 3x², aqui a gente tem que somar os coeficientes, que no primeiro é o 2 e no segundo ali é o número 1, está escondidinho, então ficaria 3x², e aí esse x elevado a 1 aqui a gente soma o menos 8 com o menos 15, repete o sinal aqui, ó, de negativo, e ficaria 23x igual a zero. Então essa equação aqui, ela é uma equação incompleta, onde não ia ter o coeficiente c. E aí a nossa questão acaba. Letra não, a questão 1, na verdade. Era só para fazer isso aqui. Então não tinha o coeficiente c. Era uma equação incompleta. A próxima questão era para, nesse triângulo abaixo, escrever uma equação reduzida do segundo grau que representasse a área. Então, a área de um retângulo, já que aqui é um retângulo, a área desse retângulo seria a base, que é a parte de baixo, multiplicando a altura. Então, a gente fazia a área, seria esse 4x mais 1, multiplicando o 2x, que é justamente a altura. Aí a expressão que determina a área seria, fazendo a distribuição aqui, a multiplicação de 4x com esse 2x, a gente ia fazer 4 vezes 2 vai dar 8, x elevado a 1 multiplicando x elevado a 1 vai dar x elevado a 2, mais com mais dá mais, 1 multiplicando 2x é o próprio 2x. Então essa daqui seria a expressão que determina a área desse retângulo. Era só isso aqui, a questão 2. A questão 3 considera a equação de segundo grau abaixo, determina os coeficientes. Então a gente tem uma equação que ela está assim, escrita assim: 3x² mais 2x menos 6 é igual a 2x² mais 9. E aí a gente tem que deixar na forma ax² mais bx
mais C para determinar os coeficientes. Então a gente, na verdade, tem que pegar aqui, ó, vocês têm que pegar esse segundo membro e passar para o primeiro. Aí iria ficar 3x ao quadrado. Esse 2x ao quadrado que está no segundo membro passaria negativo, ficaria menos 2x ao quadrado. O 2x elevado a 1 repete, que está no primeiro membro. Depois repete o menos 6 e esse mais 9 passando para o outro lado negativo. Isso aqui igual a zero. Aí, esse x quadrado com x quadrado, a gente faz o cálculo só com esse 3 menos 2, que daria 1x ao quadrado, mais 2x e menos 15, igual a zero. E aí a gente tem aqui o coeficiente A, é esse 1, que está aqui escondido na frente de x ao quadrado. O coeficiente B é o 2 e o coeficiente C é o menos 15. E aí a questão acabava, a questão 3. Era só para fazer isso. Na questão 4, tem dizendo aqui, sabendo que a equação de segundo grau abaixo ela é incompleta, B é igual a zero, encontre suas raízes. Aí na nossa equação a gente tem x ao quadrado menos 4 igual a zero. Primeira coisa era passar esse 4 lá para o segundo membro, ele está negativo no primeiro, vai para o outro lado positivo, ele está aqui. Depois a operação inversa da potência seria a raiz. Lembrando que a gente encontra dois valores, um positivo e um negativo, e a raiz surge no segundo membro por causa dessa potência. E aí, extraindo a raiz quadrada de 4, a gente tem 2. Então, a resposta era mais ou menos 2, fazendo isso aí por fatoração. Ou seja, por fator comum, na verdade. Fator comum não, desculpa. Fazendo esse C, o coeficiente C, que é o 4, ir para o outro lado. A questão que usa fatoração é outra. A questão 5, a gente tem aqui quantas raízes possui a equação de segundo grau. Aí a nossa equação ela é x quadrado menos x menos 12 igual a zero. Essa questão aqui é só para determinar, para fazer o cálculo do determinante. Ele é definido por b quadrado menos 4, que multiplica o a e multiplica c. Aí, aqui nessa equação, o a seria o número 1, o coeficiente b seria menos 1 e o coeficiente c seria menos 12. Só um detalhe aqui, é que se a gente encontrar esse discriminante, ele sendo um número positivo, a gente tem duas soluções. A gente fez questões disso em sala e muita gente esqueceu. A gente tem duas soluções. A gente encontrando esse determinante igual a zero, a gente só encontra uma solução. Aqui não era nem preciso encontrar as soluções. E esse discriminante aqui, esse delta, um número negativo, ele não tem solução. Nenhuma solução. Então, voltando aqui para a questão, a gente colocaria, né, o delta é igual a b quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos 4, e aí esse 4 vai multiplicar o coeficiente a, que eu já separei ali, é 1, e vai multiplicar o coeficiente c, e aí eu vou abrir um parênteses, porque c é negativo, e aí ficaria menos 12. Fazendo a potência, delta vai ser menos 1 elevado ao quadrado, é a mesma coisa de fazer, menos 1 multiplicando menos 1. Menos com menos vai dar mais, e 1 multiplicando 1 vai dar 1. Aqui, fazendo o jogo de sinais, nessa segunda parte aqui onde eu estou riscando, o jogo de sinais, menos com menos daria mais, e 4 vezes 12 daria 24. Então, esse discriminante aí, ele daria 25. Sabendo que 25 é um número positivo e tem raiz, a gente encontra duas soluções, ou seja, a resposta aqui era a letra C. Tem duas soluções e aí finalizava a questão. Teve gente que ainda encontrou, se não estou enganado, as soluções. Mas nem precisava. O delta dando 25, a gente cai nessa primeira
nessa primeira situação aqui, delta sendo positivo, duas soluções têm a equação e aí a resposta é a letra C. Na questão 6, a gente tem aqui, marque as equações do segundo grau abaixo que são incompletas, que muita gente marcou questão errada. A letra certa aqui era a letra B e a letra D, tá? Na letra B a gente tem aqui x quadrado mais x igual a zero, ou seja, na letrinha D aqui a gente não tem o coeficiente C. E na letra D também era incompleta, que a gente tem x quadrado mais 25, ou seja, a gente não tem o coeficiente B. Então a resposta certa seria B e D. Na questão 7, parecida com a outra que a gente fez anteriormente, dado o retângulo abaixo, qual é a expressão que representa a área? Mais uma vez, a área é a base multiplicando a altura. E aí a base seria aquele 3x menos 1, então a área ficaria 3x menos 1, que multiplica o 2x. Mais uma vez fazendo a distribuição aqui, aquele x lá fora multiplicando 3x, 3 vezes 2 vai dar 6, x elevado a 1 multiplicando x elevado a 1 vai dar x elevado a 2. Aqui a gente soma os expoentes. Faz o jogo de sinais aqui, ó, menos com mais vai dar menos, e 1 multiplicando 2x vai dar o próprio 2x. Isso aqui também era outra questão, estava fácil, e era apenas isso aqui, a sétima questão. A próxima, que é a questão 8, aqui sim era uma outra equação incompleta, onde a gente não tem o coeficiente C, e a expressão está assim, a equação x ao quadrado mais x igual a zero. Aqui a gente vai fazer por fator comum, ou seja, o que está comum ali, a gente evidencia, coloca ele fora numa multiplicação. E aí está óbvio aqui que o que está comum é o x, então a gente coloca x elevado a 1 lá fora, e dentro do parênteses aqui, a gente vai deixar x mais 1, tá? Igual a zero. E aí observa aqui, ó, se a gente tem x lá fora e dentro tem x mais 1 igual a zero, se a gente fazer o inverso aqui, ó, multiplicar x por x, a gente encontra x quadrado, mais com mais vai dar mais, e x multiplicando 1 vai dar x, ou seja, a gente volta a ter a nossa equação original. Então a gente tem que fazer o fator comum, o que é comum nessa equação é o x. Então, eu expliquei na sala muitas vezes, ó, o que está fora igual a zero, colocar a igualdade para zero, aqui a gente já tem a primeira raiz. E a segunda raiz vai ser o que está dentro do parênteses, também coloca uma igualdade para zero, mas aqui resolve essa equação, bem bobinha. Passando esse 1 positivo por outro lado, trocando o sinal, ó, e aqui acaba a outra raiz. Então, a solução aqui da equação, a gente encontraria duas respostas, é o 0 e 1. E aí acabava a questão 8. A questão 9 estava pedindo, a seguir temos várias equações, marque a única que é considerada a do segundo grau. E aí essa questão também muita gente errou, lembrando que uma equação ela é dita do segundo grau, nessa forma aqui, e principalmente quando tem esse expoente aqui em cima, o 2. Então a resposta certa aqui seria a letra C, menos x quadrado mais 2x. Mesmo sendo uma equação incompleta, onde não tem C, mas ela mesmo assim é segundo grau. A letra A é uma equação do primeiro, a letra B é uma equação do terceiro grau e a letra C é uma equação de quarto. Tá? Então a resposta certa era a letra C. A próxima questão, que era a última, tinha que usar todo o nosso conhecimento ali do discriminante e depois usar em Bhaskara. Encontrar as duas raízes da equação x quadrado, deixa eu anotar aqui, ó, x quadrado mais 3x menos 4 igual a zero. Então, o coeficiente aqui, o A, seria o 1. O coeficiente B é o número 3
e o coeficiente C é o menos 4. A primeira coisa aqui seria determinar o cálculo do delta por essa expressão, né? B quadrado menos 4 que multiplica o A e que vai multiplicar C. Traz os coeficientes para cá, então a gente tinha delta igual a B quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, menos o 4 que multiplica o coeficiente A, no caso seria 1, e o coeficiente C, como ele é negativo, abre um parênteses aqui e coloca o menos 4. Feito isso, a gente iria resolver essa potência. 3 elevado a 2 é a mesma coisa de 3 multiplicando 3, que vai dar 9. Fazendo jogo de sinais aqui, menos com mais dá menos com menos dá mais, e 4 vezes 4 dá 16. Fazendo a soma desse 9 com 16, a gente encontra 25. Então a gente já sabe que tem duas raízes. E aí agora dá para fazer o Bhaskara, menos B mais ou menos a raiz do delta, tudo isso dividido por 2A. Vou trazer os coeficientes para cá. Aí a gente tinha x igual, esse aqui é o tracinho da divisão, e aí a gente tem menos, que é o da fórmula, o B, ele é 3, positivo, vai ficar negativo, então a gente colocaria menos 3, mais ou menos a raiz do 25, embaixo 2 que multiplica o coeficiente A, que está ali, ó, ele vale 1. Aí fazendo aqui embaixo o cálculo, o menos 3 repete, a raiz quadrada de 25 é o número 5, tudo isso dividido pela multiplicação de 2 por 1, que dá 2. Aí a gente separa aqui a primeira resposta e a segunda. E a gente faz o que aqui? Separa justamente aquele 5. Então a gente teria na primeira solução menos 3 mais 5 dividido por 2. E agora aqui embaixo eu vou pegar o menos 5 para colocar ali no numerador. Voltando para cima aqui, menos 3 mais 5, a gente faz uma subtração de 5 tirando 3 dá 2. Esse 2 é positivo, porque o 5 é maior. E aqui embaixo, copia o 2. A resposta de 2 dividido por 2 dá 1, é a primeira solução. A segunda, vindo aqui para baixo, menos 3 com menos 5, a gente soma os dois números e deixa negativa a resposta. Então 5, 6, 7, 8, daria a soma, dividido por 2. Fazendo o jogo de sinais, o número de cima é negativo, o número de baixo é positivo, negativo com positivo dá negativo, e 8 dividido por 2 daria 4. Era a outra solução, menos 4. Então a solução que vocês deveriam ter encontrado aí, não importa a ordem, eu vou colocar o negativo na frente e o positivo atrás. Então seria menos 4 e 1. Tá? Então foi isso a resolução da prova. E muita gente não conseguiu, tá? Espero que na próxima a galera estude mais. Valeu e tchau.